consola nessa noite, nos liberta nessa noite. Te adoramos, ó Espírito Santo. Que o céu se manifeste neste lugar. Que a vida dos céus, que a vida de Deus seja liberado neste lugar, nos curando, nos libertando, transformando, quebrando fortalezas. Pessoas que estão assistindo pela internet, seja tocada pela glória de Deus agora. Que toda enfermidade, toda doença, nós ordenamos pelo poder de Jesus Cristo que desapareça agora. Todo espírito de enfermidade, bata em retirada agora, pelo poder de Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor possa inundar todo o nosso ser. Nós adoramos a Jesus e aplaudimos a Ti, Senhor, porque Tu és digno. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Você vai pegar na mão de alguém que está do seu lado, você vai dizer: você é alvo do amor de Deus. Aleluia. Deus nos ama, amém? Essa é as boas novas. Ele nos ama. Apesar de nós, Ele nos ama. Seu amor não tem a ver com o que fazemos de certo ou de errado. Seu amor tem a ver com o que Ele é. Domingo nós pregávamos sobre amor aqui. Quantos lembram? Amém? Eu recebi um áudio essa semana de Minas Gerais, de uma mulher que estava assistindo o culto. E ela tem um irmão que está no presidiário. E no momento que ela estava assistindo, ela teve um aperto no coração e ela foi para o quarto orar. E quando ela volta do quarto que ela estava orando, que ela chega para ouvir o culto novamente, nós estávamos falando justamente dos encarcerados. A glória de Deus tocou ela e ela me mandou um áudio assim, dizendo: pastor, eu louvo a Deus pelo ministério, por tudo, e eu fico muito feliz quando a palavra de Deus pode alcançar, ultrapassar fronteiras. Nós estamos chegamos de Brasília, hoje 11 e pouca da manhã. Estivemos em Brasília segunda-feira à noite, terça-feira à noite, ministrando para pastores, com uma reunião com pastores para terça de manhã. E eu ministrei segunda-feira à noite e ontem à noite. A glória de Deus inundou aquele lugar. Foi muito forte o que Deus fez em Brasília. Pessoas embriagadas com a glória de Deus. Na segunda-feira à noite o ar estava denso. A presença de Deus era quase que palpável naquele lugar. Foi muito tremendo o que Deus fez em Brasília. Vários pastores, ovelhas, as pessoas estavam juntos. E é muito tremendo o que Deus está fazendo nesse tempo. Há uma graça de Deus fluindo. A impressão que eu tenho é que, preste atenção no que eu vou falar, a impressão que eu tenho é que Ele está mais real hoje do que ontem. E amanhã Ele estará mais real do que hoje. A ideia de Deus é que o Senhor tome forma, que o verbo tome forma novamente. O que Deus procura são pessoas que estejam dispostas a viver e caminhar por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Pessoas que não olham para si e procuram condições, mérito. Pessoas que não olham para os outros e apontam o dedo e condenam. Mas pessoas que se entregam a Jesus e deixam Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Esse é o tempo, queridos, que Deus quer transformar vidas, quer fazer coisas sobrenaturais. A questão é quem está aberto, quem está disponível para o Senhor nesse tempo. Às vezes nós estamos procurando méritos em nós, às vezes nós estamos buscando qualidades em nós, para que possamos ser aprovados. Esse não é o cristianismo, queridos. Não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Ele fez. Amém? A antiga aliança era por obras, a nova aliança é por fé. A antiga aliança tinha a ver com o que eu fazia, a nova aliança tem a ver com o que Ele fez.
Amém? No Antigo Testamento tudo dependia de você. No Novo Testamento tudo depende dele. Você está entendendo isso? Tudo depende dele. Pastor, eu não faço nada. Faz, você crê no que ele fez. Nosso papel é crer naquilo que ele fez. Abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8. Eu tenho vivido momentos assim muito preciosos diante de Deus, assim. Tem sido muito bom esse tempo que a gente tem vivido, um tempo de muito trabalho, se assim podemos dizer, mas de muita presença, de muita graça, de muito entendimento acerca daquilo que Deus está fazendo. E quando você está fazendo algo, mesmo que você esteja debaixo de uma intensidade fazendo algo, eu digo isso através de viagens, de avião, de dormir pouco, e etc. Na segunda-feira eu acordei 3h40 da manhã para viajar, e mesmo que você vive debaixo de um intenso trabalho, mas você está debaixo de uma graça tão grande que por mais que o seu corpo se sinta cansado, há um renovo muito forte dentro, há uma vida muito forte fluindo, e ele te renova, ele vai fazendo, e a minha maior alegria nesse tempo é ver Deus tocando pessoas. Ontem quando terminou o culto em Brasília, um irmão, não sei quem é, um pastor, não sei quem é, ele veio até mim com 5 euros na mão, 5 euros. Ele entregou para mim e falou: o Espírito Santo mandou te entregar dizendo que você vai gastar lá. Está aqui os 5 euros. Eu falei: me dá aqui. Eu tenho ouvido essas promessas já por alguns anos sobre América, Europa. Eu creio que nós estamos chegando neste lugar. Nós já estamos lá através da internet, mas nós vamos pisar nesses lugares. Aleluia. Ontem as pessoas em Brasília diziam: o que foi despertado em nós ontem aqui foi um desejo por amar mais a Deus. É isso, irmãos, que Ele é digno de ser amado, de ser adorado. Ele é digno de ser glorificado, Ele é digno de todo o nosso louvor. Porque nós não temos palavras para mensurar aquilo que Ele é. Nós não temos palavras para agradecer o seu imenso amor. Pastor, o senhor fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. E você está passando porque não sabe o que Ele fez. Eu não estou dizendo que quando nós sabemos que o que Ele fez nós não passamos, mas eu quero dizer, queridos, que o amor, se tem uma das coisas que Deus tem me ensinado esses dias, é que o amor lança fora todo medo. Se eu não me engano, 1 João 4,18, o amor lança fora todo medo. Diga comigo: o amor lança fora todo medo. Diga: onde existe medo, não existe amor. Amém? A área da nossa vida que nós estamos com medo é porque ainda não tivemos a revelação do amor de Deus naquele lugar. O dia que nós tivemos a revelação do amor de Deus naquele lugar, o medo acabou. Você está entendendo isso? É como se Deus dissesse: eu te amo, eu cuido de você, eu quero só que você confie em mim. Se eu confio no amor dele, eu não tenho por que temer naquilo. O amor, o medo é o oposto à fé. Nós vamos nos acostumando com algumas coisas que o medo faz parte do homem. O medo faz parte da natureza caída. E Deus, por saber disso, Ele coloca 366 vezes na Bíblia a palavra: não tenha medo. Você não precisa temer. Eu estou contigo. Ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque Tu está comigo. Tem um lugar que a gente deveria temer mais do que o vale da sombra da morte. Mas Ele está dizendo: você não precisa temer, eu estou com você aí. É o vale da sombra da morte, irmãos. Você sabe por que nós não temos desfrutado de muitas coisas? Por causa do medo. Por causa do medo que nós temos daquela área. O medo é orgulho. O medo gera ansiedade. O medo, ele muda o nosso sistema. Ele acelera o nosso coração. Ele nos coloca em estado de ansiedade, de pressão. Quantas pessoas têm sofrido por causa do medo, da ansiedade?
A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você pode dizer amém? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu não devo confiar no amor quando tudo estiver bem, irmãos. Eu tenho que confiar no amor de Deus em todo tempo. Você está entendendo? Ele me ama. O que eu preciso, Ele é e Ele tem. Sobretudo, Ele não é só o meu Deus, Ele é o meu Pai. Amém? Ele não é só o seu Deus, Ele é o seu Pai, Ele te ama. Você é fruto do amor de Deus, é alvo do amor de Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 6, nós vamos ler até o 13. Uma palavra rápida. Diz assim, 8, 6. Agora, presta atenção, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Eu quero ler isso novamente, presta atenção. Agora, está falando do tempo presente, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança instituída, com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a aliança do Antigo Testamento, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Diga, nova aliança. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. Diga amém. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e os seus pecados jamais me lembrarei. Diga amém. Jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Amém? O que é que o escritor de Hebreus está ensinando sobre a antiga e a nova aliança, sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Explicando como era a primeira aliança. Aqui está falando sobre, o título da minha Bíblia diz: a antiga aliança era símbolo transitório. O que é algo transitório? É uma transição para algo. O deserto era transição, amém? Para Canaã. Então, a antiga aliança era símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é mediador. Queridos, quando nós olhamos para a antiga aliança, nós vemos um povo vivendo sobre aquilo que eles faziam. E ainda, queridos, nós vivemos debaixo desse conceito. Nós vivemos confiantes naquilo que nós fazemos. Nós muitas vezes achamos que as nossas ações nos traz méritos para nós sermos abençoados. Nós pensamos que aquilo que nós fazemos, queridos, pode nos aprovar diante de Deus. Se houvesse qualquer coisa que nós fizéssemos que nos trouxesse aprovação, nós não precisaríamos de Jesus.
Jesus se tornou o que você e eu, nós, nunca podíamos nos tornar. Ele fez o que eu e você nunca poderíamos fazer. Queridos, nós precisamos ter uma coisa muito clara na nossa vida. Eu tenho repetido isso aqui algumas vezes. Aonde tem lei, aonde tem lei, não tem graça. E aonde tem graça, não tem mérito. Ou seja, aonde tem mérito, não tem graça. E aonde tem graça, não tem mérito. O evangelho não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que ele fez. E aí, nós vemos alguns versículos aqui que parece que ele está tirando algumas coisas, né? Quando ele diz assim, quando ele diz, por exemplo, olha, eu escreverei no seu coração, na sua mente, eu não escreverei mais em tábuas de pedra. Ele está dizendo, não será mais exterior. O homem, ele conhecia Deus no Antigo Testamento através das leis de Moisés. Lembra das tábuas? Que Moisés quebrou e depois ele fez novamente as tábuas. Amém? Então, Moisés estava dizendo, olha, os 10 mandamentos são esses. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E Moisés tentava embutir isso no povo para que aquilo se tornasse a verdade deles. E eles faziam de tudo para que não cometesse aqueles erros. Quando a Bíblia está dizendo, no versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração. Ele está dizendo, não vai ser mais de fora para dentro. Você já não vai me conhecer mais de fora para dentro, você vai me conhecer de dentro para fora. Você já não vai tentar ser mudado de fora para dentro. Eu vou mudar você de dentro para fora. O cristianismo não é uma mudança estereótica. O cristianismo é uma mudança interior que atinge o meu exterior. No Antigo Testamento eu tinha obras. No Novo Testamento eu tenho frutos. Amém? Obras fala de construção, frutos fala de vida, de realidade. O fruto de uma árvore não é a obra dela, é a vida dela sendo liberada. Quando nós vivemos por obras, nós nos esforçamos para ser, para deixar, para fazer. Quando nós vivemos por fruto, isso aparece naturalmente. Você está entendendo isso? Quando nós vivemos por obras, irmãos, nós tentamos fazer força para não pecar. Eu não posso fazer isso. Quando a vida de santidade brota da pessoa de Jesus que está em nós, a santidade é um fruto, ela aparece. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Irmãos, se dê por convencido, eu por mim mesmo não conseguiria. Eu não tinha capacidade de viver por isso. A ideia não tem a ver, queridos, com o esforço. O meu chamado é crer no que Jesus fez, é me relacionar com Ele e deixar que a vida dele. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 11, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Será que ela está proibindo, dizendo não é para ninguém ensinar ninguém? Então a gente não precisa pregar, não precisa fazer nada. Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que não será mais um ensinamento de fora para dentro, mas será um ensinamento de dentro para fora. Você está entendendo? Não tem a ver com o não pode, tem a ver com a vida transformadora de Deus dentro de nós. Tem a ver com essa nova natureza, com essa nova realidade que está fluindo do meu espírito. Jesus, Ele é superior, ele estabeleceu uma superior aliança, maior do que a primeira. Queridos, preste atenção nisso, Ele foi além. No Antigo Testamento o homem não tinha o espírito vivificado. Uma das coisas mais nobres que nós temos é a vida espiritual. É o novo nascimento, diga amém. Esse novo nascimento é a vida espiritual, porque uma coisa é o espírito do homem,
outra coisa é o Espírito de Deus. Ok? O Espírito do homem é uma coisa, o Espírito de Deus é outra coisa, mas é através do Espírito do homem que o Espírito de Deus opera. 1 Coríntios 6, verso 17, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Deus nos deu um Espírito, Ele nos fez Espírito. E quando o homem pecou, o Espírito do homem morreu, ele foi separado de Deus. Quando a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida espiritual. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o Espírito é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, pela qual Ele esquadrinha todo o seu ser. É através do nosso Espírito que Deus opera em nós. Por que na antiga aliança isso não era possível? Não era possível porque Deus é Espírito, e por Ele ser Espírito, Ele não tinha como agir na vida do homem, porque o homem estava com o Espírito morto, separado. O pecado separa o homem de Deus. Você sabe por que Jesus morreu? Porque o salário do pecado é a morte. O salário fala de uma recompensa, sim ou não? A recompensa do pecado é a morte. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Jesus morreu porque Ele se tornou o maior pecador, para tirar de mim, de você, da humanidade, daqueles que creem no Senhor, para que tirasse de nós o pecado, para que nós saíssemos debaixo da jurisdição maligna, para que nós saíssemos debaixo da condenação, para que nós saíssemos debaixo da doença, da pobreza, para que nós saíssemos debaixo da depressão, do medo. Escute, queridos, deixa eu te falar uma coisa: a revelação do amor de Deus nos cura. A revelação do amor de Deus nos liberta. Pastor, como assim? Se eu sei que Ele me ama, eu posso fazer tudo. Não, irmãos, quanto mais eu desfruto do seu amor, menos eu consigo errar. Porque não é por força. É que quanto mais você conhece o amor dele, mais constrangido e mais transformado nós somos. A ideia, queridos, preste atenção, nós andamos por discipulado, nós discipulamos pessoas, nós cuidamos pessoas, mas deixa eu te falar uma coisa: nós, no nosso discipulado, nós precisamos levar as pessoas para Deus, para ter uma vida com Deus, para ter uma vida com a palavra. Existem pessoas que inconscientemente faz do seu líder o seu Deus. O líder deve ser um instrumento que leva você para Deus. Escute, queridos, se você não quiser, nem Ele te transforma, nem Deus, quanto mais o teu líder. Você está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Às vezes nós estamos olhando para alguém e nós estamos justificando, preste atenção, aquilo que nós estamos fazendo por atos e ações de alguém. Quando eu estou justificando que eu não estou fazendo mais isso por causa do Robson, eu estou me posicionando no mundo espiritual que eu sou melhor do que ele. E eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. O sangue de Jesus nos comprou pelo mesmo preço. O valor que foi pago por mim. Escute, queridos, aonde existe altivez e soberba, não houve revelação da graça e do amor de Deus. Aonde existe acusação e condenação sobre o próximo, não existe revelação do amor de Deus. Você está entendendo isso? Agora, irmãos, o nosso espírito foi vivificado. Por que a Bíblia diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas? Porque, queridos, Ele habita na casa que Ele mesmo fez, que é o seu espírito. Ele habita, Ele criou a morada em você e em mim, para que Ele pudesse viver. Ele habita no seu espírito. Existe uma vida, uma realidade dentro de você, amém? A vida de Deus. O que é a vida de Deus? A vida de Deus está ligado com tudo aquilo que Ele é e com tudo aquilo que Ele faz, porque o que Ele faz, Ele é. A vida curadora de Deus está dentro da Edileuza. Essa é a vida de Deus.
vida de Deus que é próspera e abundante está dentro dela. O amor de Deus que excede todo entendimento está dentro dela. A paz que excede todo entendimento está dentro dela. Por que excede todo entendimento? O que é algo que excede todo entendimento, irmão? É algo que eu não consigo entender. Eu não consigo entender, mas eu desfruto. Eu não sei porquê. Eu estou no meio de um turbilhão. Mas tem uma paz que está dentro de mim. Existe um amor, eu confio no amor de Deus. Eu confio no amor de Deus. Escute, queridos, Deus nos trouxe vida espiritual para que Ele viesse habitar. Nenhum homem no Antigo Testamento poderia ter fruto do Espírito, porque ele não tinha o Espírito vivificado. Por isso o Espírito de Deus não poderia habitar nele. Mas não é assim com você. Se você nasceu de novo, você já recebeu vida. Se você nasceu de novo, você foi selado com o Espírito Santo. E a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, porque agora nós temos uma nova vida, uma nova natureza, nós temos que aprender a caminhar nessa nova vida, conduzida pelo Espírito Santo, guiado pelos céus e não pela terra, guiado pela realidade do mundo espiritual. Escute, querido, as coisas espirituais são loucuras para o homem natural. O homem natural nunca vai entender as coisas de Deus. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Glória a Deus. Primeira Coríntios capítulo 2. Ontem à noite eu ministrando em Brasília, eu comecei ministrando assim, eu estava com encargo de ensino. Eu falei para a igreja, né? Falei, gente, ontem foi aquele fogaréu, mas hoje eu estou com encargo de ensino. E eu comecei a falar sobre a autoridade do cristão. E eu comecei a ministrar. Quando foi faltando uns 20 minutos, o Espírito Santo falou para mim, eu vou pegar eles. Estava um ambiente assim, irmão, parado, calmo. E ele falou assim, eu vou pegar eles. Eu falei, irmãos, o Espírito Santo vai pegar vocês já já. Irmãos, parecia que aquilo era uma aula. Irmão, daqui a pouco o vulcão entrou em erupção, irmãos. A glória de Deus tomou o lugar. Quando você prega o reino, quando você prega o amor de Deus, quando você prega a graça abundante, o Senhor se move naquele lugar, a condenação sai, a doença sai. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, percebe? Ele não aceita, ele não consegue aceitar. Por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente, mas ele é um homem natural. Se ele é um homem natural, ele nunca vai discernir aquilo espiritualmente, porque ele é natural. O natural vê as coisas de fora para dentro. O homem espiritual vê as coisas de dentro para fora. O homem natural vê as coisas a partir da terra. O homem espiritual vê as coisas a partir dos céus. O homem natural está dizendo vai estar de mal a pior. O homem espiritual está dizendo um avivamento está chegando. O homem natural está dizendo já não vai chover, não tem chuva. O homem espiritual, Elias, diz corre porque está vindo chuva abundante. Por quê, irmãos? Porque ele não vê a circunstância. Ele caminha pelo que Deus diz. Ele caminha pelos céus e não pela terra. E os céus é mais real do que a terra. Você está entendendo isso, queridos? O homem espiritual, ele não anda do físico para o espiritual. Ele anda do espiritual para o físico. É por isso que a ciência, por ser tão complexa, ela não consegue aceitar que Deus fez um boneco de barro, deu um beijo nele, ele veio a ter vida. A ciência diz,
Isso é muito simples, vamos complicar um pouco. Aí eles criam a teoria da evolução. E depois que você lê toda a teoria da evolução, você fala, uau! Para acreditar nisso daí eu preciso de mais fé do que para acreditar no que Deus fez. É tão complexo que você diz, não, é muito mais complexo do que... Aí você fala, cara, esses caras são tão doidos que eles acreditam em algo mais complexo. É tão simples, irmão. Mas sabe por quê? Porque a tua mente é complexa. Porque a tua mente e a minha, ela é lógica. E a mente de Deus não é lógica. Você sabe por que a mente de Deus não é lógica de Deus? Porque o amor não tem lógica. Por que Deus me amaria? Quem explica, irmãos? Não tem lógica. Por que Deus me abençoaria? Não, Ele não te abençoaria não, irmãos. Ele te abençoou. Ele falou, já vou fazer tudo antes, meu filho, porque o meu amor é acima de tudo isso. Você sabe como é que começa Romanos 8? Nenhuma condenação há. Você sabe como é que ele termina? Quem nos separará? Romanos 8 começa assim, nenhuma condenação há, e termina, quem nos separará? Uau! A religião diz para você, não pode, não pode, não pode. A vida de Deus você diz, não quero. Não quero. Não quero. A religião tem obras. A vida cristã tem frutos. Na vida cristã, eu manifesto aquilo que eu sou. Nas obras, eu tento ser através do que eu faço. Eu tento ser aprovado. Escute, queridos, você nunca vai conseguir ser aprovado diante de Deus por si só. Quando você for aprovado numa coisa, você vai se sentir reprovada em outra. Quantos de nós aqui já fomos orar algumas vezes, e na hora que a gente estava orando, o inimigo falou assim, você só está orando porque você quer isso. Alguém sabe o que eu estou falando? Quantos de nós fomos orar algumas vezes, e quando você começou a orar, o diabo falou, você é indigno. Sim ou não? Você é pecador. Você não tem condições de estar aqui. Porque o diabo está fazendo você olhar para quem? Para você. E todas as vezes que você olhar para você, você está condenado. Todas as vezes que você olhar para você, você está reprovado. Todas as vezes que você olhar para você, não tem jeito. Mas quando você olha para Ele, você está entendendo isso? Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. É tempo, irmãos, de pararmos com as obras e deixarmos a vida liberar o fruto. Você sabe por que algumas pessoas têm dificuldade de discipular pessoas? Porque cuidar de pessoas para elas são obras. E obra cansa, irmãos. Obra fadiga. Já passou um dia de obra, irmão, fazendo obra? Na construção. Quando chega o final do dia, está acabado, irmão, aquele solzão. Fazer obra cansa, irmãos. Mas a vida flui naturalmente. Quando o que você está fazendo com as pessoas é fruto do amor de Deus que cresceu em você, aquilo não é trabalho. Você está entendendo isso, queridos? A obra feita por mim gera em mim direito de possessividade, direito de propriedade, porque foi eu que fiz. O fruto, irmãos, do amor é libertador. Eu fiz para Ele, porque Ele fez por mim. Eu posso te amar, porque Ele me amou primeiro. Eu não tenho nada contra você, porque Ele não tem nada contra mim. Eu não posso derrubar a ponte do perdão, porque eu preciso passar por ela. Você está entendendo o que ele está dizendo? Ele não está falando, ninguém vai ensinar mais ninguém. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não vai ser mais de fora para dentro. Vai ser de dentro para fora. A vida cristã, ela muda o estereótipo, mas ela não começa por fora. Ela começa por dentro. Você está entendendo? A vida de Deus vai crescendo dentro de você. Irmãos, é como
se você fosse contaminado com a bactéria, e ela estivesse correndo por todo o teu sangue, e o médico detectasse aquilo, e ele começa a aplicar algo no teu sangue, certo? E ele aplica algo na veia, eu não sei se essa é a ordem correta, e aquilo ali vai começar a correr em todo o teu sangue, ok? E o sangue passa por todo o corpo, não é isso? Cabeça, tudo. Então quando aplica aquele remédio na veia, ele vai correr junto com a contaminação, ele vai espalhar por toda a corrente sanguínea. Aquilo não é automático, irmãos. Aquilo é processual, aquilo vai tomando forma. Assim é a vida cristã. A nossa veia corria pecado, doença, morte, condenação, maldição, pobreza, acusação de Satanás. A vida de Jesus foi lá e aplicou. E agora, queridos, pelas nossas correntes sanguíneas, a vida de Deus está passando, e nós estamos no processo. Aí quando aquele antídoto, escute, querida, o pecado na vida de uma pessoa é uma doença. O pecado na humanidade é uma epidemia. Você está entendendo? Doença, irmãos, é quando atinge uma pessoa. Se aquilo está se espalhando, não é mais doença. O pecado não era uma doença, é uma epidemia. Para a doença você tem remédio. Para a epidemia não. Você está entendendo? Não tem remédio que cura o pecado. Não tem religião que cura o pecado. Ele aplicou a vida dele na nossa veia. E essa vida, esse antídoto que é mais poderoso do que a morte que estava em você. Esse antídoto que é mais poderoso do que a mentira, do que o pecado, do que a prostituição, do que o engano, do que a soberba, do que a altivez e papa. E vamos supor, irmãos, que o sangue foi aplicado aqui no teu ombro. Tinha mentira. Quando o antídoto chegou aqui, ele anulou a força da mentira. Você está entendendo? E o antídoto foi passando, quando chegou na cabeça, irmão, ali tinha imoralidade, prostituição. Ele foi passando e trazendo cura. Por onde esse rio passar, vai trazer cura, irmãos. Você está entendendo? Essa vida, ela é real, ela é verdadeira. Ela, escute, meu irmão, ela não é religiosa, é uma realidade que foi estabelecida dentro do nosso homem interior. E essa vida está correndo por todo o nosso corpo, por cada área da nossa vida. E ela está mudando. Você está entendendo? Ela está mudando. E às vezes você olha que você errou novamente, mas o antídoto ainda continua aí. É como se você tivesse uma recaída, mas o antídoto continua correndo dentro de você. A vida de Deus continua correndo dentro de você. Eu posso usar você como exemplo? Esse aqui é o pai do Leandro. Não sei quantas pessoas sabem quantos anos esse homem já está andando com a gente. Quantos anos? 4 anos. Você sabe como é que esse homem vinha para a igreja nos primeiros dias? Alguém lembra, não? Como é que ele vinha, Wagner? Bêbado. Chegava aqui, a gente via que ele estava chapado. Era ou não era? Esse homem, como é que ele está hoje? Ele foi vindo, irmãos. Ele foi vindo. Você está entendendo? Deixa as pessoas virem como elas estiverem. Hoje ele chega, irmão, com o bolso cheio de bala, sai dando bala para todo mundo, irmão. Ele sai cumprimentando todo mundo. Quem olhava para ele dizia: isso daí não vai querer nada, isso daí não vai dar nada. Ele foi vindo, ele foi vindo, ele foi vindo, ele foi vindo. E o antídoto foi crescendo, a palavra foi pregada. Você está entendendo isso? Eu poderia dizer para ele: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso. Mas algo estava trazendo ele do jeito que ele estava, irmãos. E ele foi vindo, e ele foi ouvindo, e ele foi vindo, e ele foi ouvindo.
E a verdade libertou. Pastor, é automático? Não, é sobrenatural. É automático? Não, é sobrenatural. Você vai andando com ele, o antídoto vai inundando a sua vida. E aquele que mentia não consegue mentir mais. Aquele que se prostituía não consegue se prostituir mais. Eu amo Jesus. Sabe por que eu amo Jesus? Porque ele nunca disse para a prostituta que ela ia para o inferno. Ele disse para os fariseus, mas ele não disse para a prostituta. Uma das maiores crises cronológicas para mim é João 3:4. Aquilo me deixa numa piração, porque para mim João 3 a conversa de Jesus com Nicodemos tinha que ser trocada pela conversa de Jesus com a samaritana. Para mim, quem tinha que nascer de novo era aquela endemoniada de Samaria. Mulher já tinha 6 maridos, espírito de prostituição, e o que ela tinha agora não era dela. Isso não. Essa mulher precisa nascer de novo, irmão. Coisa feia. Você não tem vergonha na sua cara? É assim que nós faríamos, sim ou não? Aí chega um homem cheio de letra, cheio, sabe tudo. Nicodemos, quando ele falava alguma coisa, ninguém ousava questionar o que ele falava, irmãos, tão inteligente que ele era. Aí Jesus disse para Nicodemos assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Jesus olha para a prostituta e diz assim: você precisa dar uma chapadinha em mim. Se você beber um pouquinho de mim, você para com isso. Você está precisando tomar uma dose mais forte do que isso que você está tomando. Irmãos, eu trocaria a mensagem, o esboço. Para mim está fora de ordem o esboço. Eu falaria para Nicodemo: Nicodemo, você é muito cabeção, velho, muito razão. Dá uma chapada que você vai ficar bom, cara. Eu falaria para a mulher samaritana: sua endemoniada, você vai para o encontro. Nós vamos libertar esses capeta, tudo que você tem. Você está entendendo? Nós vamos tirar, entendeu? Essa pomba gira, essa águia gira, eu não sei que troço que você tem aí. Porque quando é pequeno é pomba, quando cresce muito é águia. Você está entendendo como é que é a nossa cabeça, cara? Você está entendendo? Eu não entendo Jesus de Deus, eu não entendo ele. Ele fala para Nicodemo: Nicodemo, você só tem letra, cara. Você precisa nascer de novo. Mas aquela mulher, ele olhou para aquela mulher e ele viu que ela buscava alguma coisa. Ela não estava se prostituindo porque ela queria se prostituir. Ela estava tentando preencher o vazio dentro dela. Jesus falou: uau! O que você tem dentro de você é sede. Tudo que você está fazendo é por necessidade. E se você beber do que eu tenho, do que eu sou, acabou tua sede. Você está entendendo isso? É por isso que a nossa vida com Ele é tão sobrenatural. É por isso que o nosso relacionamento com a palavra, com a oração é tão tremendo, porque você vai conhecendo Ele. Irmão, você está vendo? Isso foge da regra de ter que ler, de ter que orar. Você fala: não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Ele vai mudando a sua vida. Ele vai te atraindo. Escute, irmãos, Jesus nos libertou da antiga aliança. Ele estabeleceu uma nova aliança. A aliança que age de dentro para fora. Pastor, por que nós precisamos de discipulador? Para acompanhar você e te mostrar: olha, querido, vai orar, vai ler a Bíblia. Você está entendendo? Mas quem muda você por dentro é Jesus. O que é um discipulador? É uma ferramenta, é um instrumento, não é Deus. Para que você culpe ou responsabilize Ele por aquilo que você não quer mudar. Você está entendendo? Essa vida, irmãos, ela está fluindo, correndo dentro das nossas veias. Isso não tem a ver com uma religião, irmãos. Isso tem a ver com um antídoto. Dentro de você, quando a pessoa reconhece a obra redentora do Calvário, ela diz: eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha alma, da minha vida. Naquele momento, um milagre acontece no mundo espiritual. O espírito dela é vivificado, e o Espírito Santo sela ela. Aquilo, irmãos, é como se fosse aplicado. Você está entendendo a analogia que eu estou fazendo? Foi aplicado na veia dela, a vida do antídoto que mata todo pecado. Aí você fala: mas é instantâneo. Em Jesus é instantâneo, em nós é processual.
Você está entendendo? Você vai se relacionando com Ele. E a vida dele vai crescendo. Vai crescendo. Aí você diz, eu acho que esse remédio não está funcionando. Eu tive uma recaída. Jesus fala, fica tranquilo, o antídoto está aí, ainda está funcionando. Aí você diz, não, mas eu tive outra recaída. Ele diz, fica tranquilo, o antídoto ainda está aí. Eu estou trabalhando em você. Você está entendendo isso? É por isso que Romanos 8 começa dizendo, nenhuma condenação há. E ele termina dizendo, quem nos separará? Não tem condenação, por isso você não vai ser separado de mim. Eu comecei a boa obra na tua vida, eu vou terminar. A única coisa que eu creio que Deus espera de nós é que nós nos relacionemos com Ele. Você está entendendo? A única coisa que eu creio, irmãos, que nós precisamos é ter a revelação do amor de Deus. À medida que nós temos a revelação do amor de Deus, nós queremos orar. E à medida que nós oramos, meditamos na sua palavra, irmãos, 2 maiores fundamentos de uma igreja, se assim eu posso dizer, tem vários, mas 2 maiores fundamentos, é oração e palavra. Palavra e oração. Oração e palavra. Aí nós temos aqui fundamentos de discipulado, nós temos tantas outras coisas, mas todas essas outras coisas, sem oração e sem palavra, não funciona. A vida cristã, ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Homens inteligentes, homens na alma, toca a alma do povo. E a gente sai aliviado. Mas homens que fluem no Espírito, ele toca o Espírito do povo. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Nós precisamos fluir nisso, irmãos. A solução para a tua vida não está na próxima igreja. Não está no próximo líder. A solução para a nossa vida está em Jesus Cristo. Às vezes nós estamos achando que estamos servindo a um Deus vivo, mas tudo que a gente está vivendo é uma religião. Por quê, pastor? Porque nós temos o conceito que estamos vivos, mas estamos mortos por causa das nossas atitudes. Eu não estou falando isso como condenação para a sua vida. Eu estou falando como, peraí, será que eu nasci de novo? Irmão, será que você tem essa resposta? Será que você pode olhar para você, não para ninguém, e dizer, eu nasci de novo? Pastor, como eu saberia dizer se eu nasci de novo? Leia 1 João. Não precisa nem ler o 2º nem 3º João, leia só o 1º. Diga, Espírito Santo, eu vou meditar em 1 João. Me revela se eu nasci de novo. Quando você terminar essa carta, você vai dizer assim, eu nasci de novo. Eu não nasci de novo. Por exemplo, pastor, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Você está vendo? Por quê? Porque Deus é amor. E nele não há trevas nenhuma, irmão. Você está entendendo que ódio e amor são opostos? Eles não andam juntos. Tem gente que diz, eu odeio aquele irmão. Isso revela que não houve um novo nascimento, irmãos. Você está entendendo? Mas Deus está dizendo, você está aqui, eu quero aplicar esse antídoto em você. Eu quero encharcar você com o meu amor. Você está entendendo isso, querido? Quando a gente olha para o endemoniado de Gadara, os músicos podem vir, por favor. Quando nós olhamos para o endemoniado de Gadara, depois que ele é liberto, ele quer andar com Jesus. Jesus falou, não, vai para a sua casa, conta para os seus tudo que foi feito na sua vida. Quando você começa a estudar, historicamente, nós não podemos dizer que é Bíblia, historicamente você vai ver que aquele homem ganhou não sei quantas pessoas, fez tantas coisas, por quê, irmão? Você está entendendo isso? Não, só o seguinte, você se converteu agora, presta atenção, você vai fazer um curso teológico.
Eu não estou falando que é errado fazer curso teológico, você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando que nós temos um caminho. Jesus falou, fala o seguinte, cara, toca o pau aí, prega aí o que... Irmãos, eu estava ouvindo uma história sobre T.L. Osborne, de uma das suas viagens. Ele mandava a sua equipe primeiro. Ele mandou a equipe dele para um lugar, eu não lembro se na África. Quando ele chegou na África, tinha um policial lá que não gostava deles. E o policial prendeu 3 pessoas da equipe dele. 3 pessoas da equipe dele. E aquele homem, T.L. Osborne está fazendo a ministração. E aquele homem tinha quebrado, aquele policial tinha quebrado a perna. Estava com gesso. E ele está de longe ouvindo o T.L. Osborne pregar. E o T.L. Osborne está pregando. E ele começa a declarar a cura. Daqui a pouco o homem começa a perceber que a perna dele tinha mudado. Aquele homem não gostava de T.L. Osborne. Sabe o que T.L. Osborne diz? Aquele homem cometeu um erro. Ele cometeu o erro de ouvir eu pregar. Ele não podia ter ouvido. Diz que de repente o homem começa a falar para o soldado do lado dele: eu acho que eu estou virando crente. Eu acho que eu estou virando crente. A minha perna está sarando. E ele falou para o soldado, falou: tira esse gesso de mim. Quando ele tirou, ele estava curado. Aquele homem não gostava dos crentes. A vida de Deus tem que ser tão real na nossa vida, que quem ouviu foi fisgado. A vida de Deus quer fluir com poder, com intensidade através de você. Você é a extensão de Deus na terra. Você é as mãos de Deus na terra. Você é a boca de Deus na terra. Você é o milagre de Deus para a terra. Deus não fará nada se não for através de nós. Com todo temor eu falo isso, porque Ele quis assim estabelecer. Ele está dizendo: se você tocar os enfermos eu curo. Se você não tocar eu não tenho como curar. Se você abrir a boca eu falo. Se você for, eu faço. Você está entendendo? A vida de Deus, não uma religião. A vida de Deus está dentro de nós. Os céus está dentro de nós. O amor de Deus está dentro de nós. O perdão. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós recebemos o ministério da reconciliação. Vamos nos colocar de pé. Ah, Jesus. Pega suas mãos aos céus e adore aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Diga para Ele: Tu és a minha cura, a minha libertação, a minha santidade. Tu és o meu pão, Tu és a minha paz, a minha provisão. Diga: eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu fui liberto da morte do inferno. Adore Ele, Ele é digno, Ele é santo, Ele é majestoso, Ele é maravilhoso. Aleluia!